Bom, sobre o livre-arbítrio, primeiro nós temos que definir o que é livre-arbítrio. Praticamente todo mundo pensa que livre-arbítrio é pura e simplesmente uma liberdade de escolha. E livre-arbítrio não é pura e simplesmente uma liberdade de escolha. O que é o livre-arbítrio, então? Livre-arbítrio, se existisse, seria uma capacidade de decisão baseada apenas na nossa própria vontade, desde que ela não fosse influenciada por nada. E nós sabemos que a nossa vontade, a vontade do ser humano, ela é totalmente influenciada pelo pecado. Ela é totalmente corrompida pelo pecado. O ser humano já nasce fadado ao pecado, então já nasce com a sua vontade corrompida. Então, o livre-arbítrio seria uma capacidade de decisão, um poder de decisão, um poder de determinar algo baseado em nossa própria vontade, desde que ela não fosse corrompida e influenciada por algo. Nós teríamos que ter uma vontade totalmente livre de qualquer influência. E não é assim a vontade do ser humano. A vontade do ser humano é totalmente influenciada e corrompida pelo pecado. Eu diria que os únicos que talvez tenham tido esse livre-arbítrio foram Adão e Eva, porque eles não tinham a mente corrompida pelo pecado, não tinha influência do pecado em sua mente, em seus corações. E mesmo assim, acabaram errando. E é interessante que para você ter realmente uma liberdade de escolha, tem que ser colocado para você as opções e deixarem aberto realmente você escolher. É interessante que no Jardim do Éden ali, Deus não deixou uma possibilidade de escolha para Adão e Eva. Ele disse que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, do fruto de qualquer árvore, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não era para comer, nem era mesmo para tocar. Havia ali um mandamento, uma ordenança, não a liberdade. Deus não disse assim: vocês podem comer de qualquer árvore, e da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês podem comer se quiserem. Não é bom que vocês comam, porque vocês vão morrer se comerem, mas se vocês quiserem, vocês podem comer. Não foi assim que Deus disse. Deus disse que poderia comer de qualquer árvore, mas daquela não era nem mesmo para tocar naquele fruto. Então não deu ali uma opção de escolha, uma liberdade de escolha. Mas Adão e Eva tinham uma mente totalmente livre de pecado, não era corrompido pelo pecado. Então talvez eles sim tinham esse livre-arbítrio, esse poder de escolher, com a mente livre e não corrompida por nada. O ser humano não é assim, já nasce com a mente influenciada e corrompida pelo pecado. O problema da interpretação sobre livre-arbítrio é esse, leva muitas pessoas a um erro de pensar que tem um poder de decisão, que conseguem decidir pelo bem ou pelo mal, que conseguem decidir entre pecar ou não pecar, e isso leva as pessoas ao engano, a viverem pensando que no último momento vão se decidir por Cristo e serão salvas, e morrem sem salvação, porque acreditam que tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é simplesmente uma liberdade de escolha. Poderia até se dizer que o ser humano tem uma opção de escolha, mas não a capacidade de escolher, livre de uma influência. Né? Nós podemos, eu posso escolher, né? Tudo bem, mas eu não tenho a capacidade de escolher certo, de escolher bem. É interessante que na passagem de Deuteronômio, aí, quando Deus falou para o povo que colocava a vida e a morte, a bênção e a maldição diante deles, ele falou depois: escolham, pois, a vida para que vivam. Ele até deu as opções, mas ele indicou o que eles deveriam escolher. Por quê? Porque se ele não indicasse, o povo escolheria a morte e a maldição. Porque a capacidade de escolha corrompida pelo mal. Então ele coloca as opções, mas ele indica qual o caminho, qual opção eles deveriam escolher. Quando aí, se eu não me engano, Josué, né, falando também para o povo: decidam hoje a quem vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala para eles decidirem, para eles escolherem, mas ele aponta o caminho, porque ele sabia que eles iam escolher errado. Iriam escolher aos deuses a quem serviram seus pais, aos deuses que não existiam, aos falsos deuses. Então, não é uma capacidade de escolha entre o bem e o mal. Por isso o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu vivo fazendo.
Não basta querer fazer o bem, nós não temos a capacidade. Isso tem que vir de Deus, não é em nós mesmos. Então o problema é a definição do que é o livre-arbítrio, que não é simplesmente uma liberdade de escolha. Quando nós definimos o livre-arbítrio como pura e simplesmente uma liberdade de escolha, estamos definindo de uma forma muito superficial, porque ele não é. Ele seria uma capacidade de escolher baseado na vontade humana, desde que a vontade não fosse corrompida por nada, influenciada por nada. E a nossa vontade é influenciada pelo pecado. Então, isso é, ou seria, um livre-arbítrio se ele existisse. Pelo dicionário, o que é a definição de livre-arbítrio pelo dicionário? Livre-arbítrio, ou arbítrio, o que é um arbítrio? É uma resolução, uma determinação dependente apenas da vontade. É um poder ou uma faculdade de decidir, de escolher ou de determinar, dependente apenas da vontade. É um domínio, um poder e uma autoridade. Essa, segundo o dicionário, é a definição de arbítrio. Ou livre-arbítrio seria um livre poder de escolher algo, um livre poder de determinar, de decidir algo. E isso, ser humano não tem, homem nenhum tem, esse livre poder de decidir, dessa livre capacidade de decidir. Se não formos a Deus, reconhecendo que não temos essa capacidade, nós estaremos fadados ao fracasso. Em Jeremias, no capítulo 17, os versículos 5, 7 e 9, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Maldito o homem que confia nele mesmo e faz da carne, da sua natureza, o seu braço, a sua força. Versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Se acreditarmos que temos um livre-arbítrio, é perigoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, corrompido, quem o conhecerá? Coração perverso e corrompido não tem o poder de decidir entre o bem e o mal. Ele é tendente ao mal. Se ele é tendente para um lado, então não há uma capacidade de escolha, uma capacidade de decisão. Voltando aqui um pouquinho no livro de Provérbios, no capítulo 3, o versículo 5, vai dizer assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, né? Põe o seu coração no Senhor e não te estribes, não confie no seu próprio entendimento, na sua própria vontade. Confia somente no Senhor. Aqui para o Novo Testamento agora em Romanos. Romanos no capítulo 7. Romanos no capítulo 7, dos versículos 15 ao 25. Vai dizer assim, ó, o apóstolo Paulo falando: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço.